cinéfilos! E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só, outro dia eu falei sobre cinema espanhol, na verdade, filmes de suspense espanhol. Esse vídeo ele fez um sucesso grande, tanto que ele é o segundo mais visto aqui do canal. E aí eu resolvi continuar nessa onda de abrir a sua mente para outros filmes, para outros longas produzidos em países que não sejam os Estados Unidos, né? Porque não é só o Tio Sam que produz filmes legais, não. Outros países que a gente nem imagina também fazem cada filme legal, gente, que vocês não têm ideia. Pois é, e hoje é o caso da Rússia. Aí você me diz, poxa, Manuel, Rússia? Ah, eles devem produzir o quê? Filmes de arte, aqueles filmes cabeça, né? Pois saiba que não, meu querido. A Rússia produz filmes de vários gêneros, inclusive ficção científica, fantasia, filmes de terror. Pois é, e que utilizam efeitos especiais, efeitos visuais que são tão superiores quanto os americanos, viu, gente? Poxa, eu me surpreendi e com certeza você vai se surpreender também. Então eu te convido a se surpreender com o cinema russo, porque o nosso vídeo de hoje é sobre isso, cinema russo. Quer conhecer? Então fica grudadinho aí, porque o Película tá só começando. Galera, o filme que eu vou começar indicando para vocês é Os Guardiões. Esse filme estreou aqui no Brasil agora no mês de agosto de 2017, porém não foram todos os cinemas que exibiram este longa. Ele começou a ser produzido em 2015 lá na Rússia, mas a conclusão, né, do filme se deu apenas no início agora de 2017. O longa conta a história de 4 super-humanos que ganharam seus superpoderes, né, após serem modificados geneticamente no período da Guerra Fria. E aí, após o período da Guerra Fria, esses 4 poderosos super-humanos, eles desaparecem. Mas uma organização secreta, né, ligada aí ao exército russo, chamada de Patriota, que tem o objetivo de defender o país de ataques sobrenaturais, ela vai precisar resgatar esses heróis aí, encontrar eles novamente, já que o país se vê ameaçado por um cara super poderoso que quer dominar tudo. E ele tem poder suficiente para dominar os 4 super-heróis que são chamados de Os Guardiões. Isso porque foi ele mesmo que criou os Guardiões. Resumindo, ele conhece a fraqueza dos Guardiões, do homem que se transforma em urso, daquele que também consegue mover as pedras. Tem um super-herói, tem um super-poderoso aí dos Guardiões que consegue movimentar as pedras. Tem um que é super rápido, que é meio que o Flash da Rússia e também é muito forte. E uma mulher, que é a única do grupo, que ela tem uma relação ali com a água. É muito interessante e os efeitos especiais é que chamam a atenção desse filme. E aí você pergunta, pô, o nome dele, do filme é Os Guardiões. Tem alguma coisa a ver com a franquia Os Guardiões da Galáxia, da Marvel e tal, meio que imita eles? Gente, não tem nada a ver. Eu acho que Os Guardiões aí da Rússia tá mais pra Quarteto Fantástico, é meio que uma imitação de Quarteto Fantástico, só que russo, né? Então fica aí a dica, o filme Os Guardiões, agora de 2017, roteiro legal, personagens fortes e que vão conquistar você. Então, assista! O próximo filme que eu vou indicar para vocês é Atração, de 2016. Esse filme é uma ficção científica, um filme de ficção científica com alienígenas, né, essa coisa de nave espacial e tal. Esse filme ele começou a ser distribuído, ele foi, na verdade, lançado no ano passado lá na Rússia e começou a ser distribuído para outros países no início deste ano, começando pela China. Aqui no Brasil, esse filme talvez seja lançado oficialmente no ano que vem, em 2018, nas grandes salas de cinema. Porém, pode ser que isso também não aconteça, já que o filme vazou, né? Então ele já foi inclusive legendado, você consegue encontrar esse filme facilmente na internet, então talvez ele também não seja lançado, porque isso, a pirataria, de alguma forma, possa ter atrapalhado a estreia desse filme nos cinemas brasileiros. O longa conta a história de uma nave alienígena, né, que estava passando próximo à órbita terrestre e acaba sendo atingida por uma chuva de meteoros. Nisso,
com esse impacto, ela cai aqui na Terra, mais precisamente no meio da cidade de Moscou, que é a capital da Rússia. Só que na queda, a nave, que é enorme, acaba atingindo acidentalmente, na verdade destruindo, melhor dizendo, vários edifícios e, claro, matando diversas pessoas. E aí a população russa vai ficar dividida, né? Principalmente a população de Moscou, que é onde se passa toda a história, vai ficar dividida entre aquelas pessoas que querem vingança contra esses extraterrestres, né? Querem que o exército, enfim, expulse eles de alguma forma do planeta, e da população que quer, na verdade, ter esse contato com os extraterrestres, conhecer mais da tecnologia deles, saber o que é que eles podem transmitir para nós, né, os ensinamentos que eles podem nos fornecer. Então fica todo mundo dividido. Poderia ser uma história de ficção científica, de naves, de extraterrestres, comum como aquelas dos filmes americanos, que uma nave alienígena pousa na cidade, mais precisamente em Nova York, né, sempre em Nova York, e aí os humanos acabam se juntando ali para tentar tirar aqueles alienígenas da cidade e tal. Poderia ser uma história assim, mas o enredo é completamente diferente, né? Tem a nave, tem os alienígenas, mas a história acaba tomando um outro rumo. Então é um roteiro bem interessante. Mais uma vez, tenho que falar dos efeitos especiais, tanto do filme que eu falei anteriormente, né, Os Guardiões, que é fantástico. Os efeitos especiais também do filme Atração, nossa, são incríveis, não deixam a desejar, gente. Eu volto a repetir isso aqui, ressaltar para vocês, não deixam a desejar para os efeitos especiais de filmes americanos. Então, você, inclusive, até parece que você está assistindo a um filme americano, com toda aquela tecnologia, toda aquela produção americana que nós já conhecemos há décadas, né? Mas a Rússia surpreende também nesse filme Atração de 2016. Assistam porque vale muito a pena, principalmente se você gosta de ficção científica. Podemos considerar 2017 como o ano em que o cinema russo resolveu sair de sua tumba e mostrar ao que veio. Eu digo isso porque eu falei aqui de Os Guardiões, que estreou em 2017 nos cinemas mundiais, né? Teve esse filme também, Atração, que foi rodado no ano passado, já chegou a estrear internacionalmente em alguns países, aqui no Brasil ainda não. E A Noiva, teve a estreia mundial aí do filme A Noiva, que no Brasil estreou agora em novembro. Esse filme de terror, suspense, né, russo, e que chama a atenção bastante pelo enredo criativo, a história que é envolvente, os personagens bem fortes, assim, características marcantes, e o filme aí dá margem para uma continuação, talvez se transforme numa franquia, hein? A Noiva, porque no finalzinho ali vocês com certeza vão conferir depois, quem já conferiu sabe do que eu estou falando. No finalzinho ali do filme ficou aquela coisa de quero mais, de que tem mais coisa aí para render. Não faz isso! Quieta! Então fica essa indicação para vocês aí, A Noiva de 2017, que ainda está em cartaz nos cinemas. Então vá lá para se surpreender, vocês vão gostar bastante desse filme. O que é interessante é o seguinte, A Noiva está já há 3 semanas em cartaz nos cinemas brasileiros e mais de 287 mil pessoas somente aqui no Brasil já foram conferir esse filme. Não é um número tão expressivo assim se você levar em consideração Thor, por exemplo. Se você fizer uma comparação com Thor, que tem mais de 1 milhão aí, enfim. Muita gente já foi assistir esse filme aqui nos cinemas brasileiros, né, aqui no Brasil. Mas é muito expressivo esse número se você for levar em conta o seguinte, que é um filme de terror, né? E outra, é um filme russo, gente, não é um filme americano. O Brasil não está acostumado a ver filmes que vêm da Rússia. Então, é um bom começo aí para a Rússia, para o cinema russo aqui no Brasil, hein? O negócio está dando resultado mesmo. Então, assistam A Noiva, que vocês vão surpreender. Ainda está em cartaz, então dá uma passada lá nos cinemas e confere este longa maravilhoso lá da Rússia. Por favor, me ajudem! Então, até agora eu já te indiquei filmes russos de ação e super-heróis,
ficção científica com naves espaciais, extraterrestres, enfim, filme de terror e de suspense. Todos filmes produzidos pela Rússia e que ninguém imaginava, né, gente? Eu mesmo fiquei encantado e surpreso com a grandiosidade da produção cinematográfica russa que eu não conhecia. Assisti esses filmes aí, nossa, me deu uma outra ideia da capacidade da Rússia, né? E tirou aquela coisa, daquela mentalidade pequena de que só os Estados Unidos produzem filmes de qualidade. Não, outros países também, basta a gente dar uma pesquisada. Agora, para vocês que não sabem, a Rússia também é ótima em fazer filmes de aventura, de fantasia. Um bom exemplo disso é Império Proibido, de 2014. Como eu disse, esse filme é de 2014, mas chegou aqui no Brasil em 2015. Na verdade, foi o ano que ele estreou nos cinemas brasileiros, porém só em alguns cinemas que tiveram, né, que exibiram o filme Império Proibido. Esse filme, só para você ter uma noção de como ele é como se o mesmo fosse a mistura de Harry Potter e Piratas do Caribe, por exemplo. Pois é, tem toda essa fantasia, essa aventura dos dois filmes. E também o longa, ele quer ser um pouco de terror e de suspense ao mesmo tempo. A gente nota isso pela história meio sombria, então ele quer ser também, ele quer andar por esse lado também do terror e do suspense. O que deixa o filme meio confuso ali no meio do filme, né? No meio do longa ele fica meio confuso e tal, se perde um pouco, mas nada que atrapalhe o prazer de assistir esse filme. Bom, esse longa, O Império Proibido, se passa no início do século XVIII, né? E conta a história de um cartógrafo inglês que se aventura numa jornada para mapear terras desconhecidas ali da Transilvânia, né, que fica naquela região lá soviética, dos países que circundam ali a Rússia. O objetivo dele, na verdade, é descobrir os segredos obscuros e também as perigosas e estranhas criaturas escondidas numa floresta ucraniana que é amaldiçoada. Gente, como eu disse, é um filme de aventura, de fantasia, né, que quer pegar um pouquinho ali também de suspense e terror, mas é um filme bem estilo Sessão da Tarde, que cumpre ali o seu dever de casa de entreter quem está assistindo esse filme, principalmente as crianças e os adolescentes vão gostar bastante. Império Proibido, de 2014, vale a pena conferir, dá uma olhada nesse filme, com certeza vocês vão gostar também. E então, galera, o que é que vocês acharam destes filmes russos que eu indiquei? Legais, né? Muito bem feitos, muito bem produzidos. Mas se vocês não gostam desses gêneros, existem outros. É só vocês pesquisarem na internet. A internet é uma maravilha, gente. Então, lá vocês vão encontrar filmes de comédia, filmes de romance e drama também, produzidos na Rússia. E como eu disse, ressalto aqui, com qualidade superior, qualidade de enredo, roteiro, produção e efeitos visuais, efeitos especiais tão bons quanto os americanos, hein? Então, dê uma chance para o cinema russo, porque ele vai te surpreender e vocês vão gostar bastante dos filmes produzidos lá. Ok, gente? O Película vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês e que os deuses do cinema nos tragam sempre bons filmes. E eu vou me despedir em russo, dizendo: Пока! Tchau!